Bem-vindos a mais uma dessas entrevistas da série que estamos a fazer com a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular. Faz 50 anos, então também são 50 anos que estamos a fazer de democracia, 50 anos que estamos a fazer da Constituição, 50 anos em que se chegou a uma solução que permitiu, no nosso regime, a coexistência entre ensino público e ensino particular. Eu vou começar de uma forma um pouco diferente, porque habitualmente não o faço com Paulo Portas, porque, no seu caso concreto, fez toda a sua formação, vamos deixar a universidade fora, porque a universidade é muito diferente, mas fez toda em ensino particular. O seu irmão, um pouco mais velho, fez uma parte em ensino público. Uma parte significativa no particular e depois dois anos que terão feito alguma diferença no ensino estatal, como eu costumo dizer. Estatal, Passos Manuel, salvo erro. E Passos Manuel, e não sei Pedro se Nunes. Pedro Nunes. Eu penso que ele também é dono de Pedro Nunes. Andava a passo de penitências, digamos assim. Alguma vez conversaram sobre isso? Isso era um tema Não, que... nós temos, é fácil de esclarecer. Na minha família há uma espécie de leasing da educação, ou por outra, um leasing do ensino, partindo de um princípio que a família educa e que a escola ensina. Não é uma divisão completamente perfeita, mas é uma divisão que ajuda a esclarecer. Foram os nossos pais que decidiram onde é que nós onde é que nós faríamos a nossa formação de ensino. E a tradição da minha família é fazê-lo nos jesuítas, desde sempre. Tanto nas Caldinhas, lá em cima, como no São João de Brito, cá em baixo. E portanto, eu fiz da primeira classe ao 7º ano, como antigamente se dizia, no São João de Brito, e estou muito agradecido a isso. Eu nunca esquecerei a importância que tiveram para mim os meus professores de português, os meus professores de história, e no meu percurso os jesuítas são muito especiais do ponto de vista do sistema de ensino. E o meu irmão esteve lá até ao 5º, creio eu. De maneira que sim, fiz toda a minha formação, mas é historicamente assim. Ou seja, quer dizer, eu ainda outro dia fui às Caldinhas, ou no Nálvares, e estive a ver os anuários dos meus tios todos, do meu pai, todos andaram nas Caldinhas. Portanto, é uma velha tradição. E eu acho que os jesuítas, enfim, com momentos melhores, com momentos piores, mas são um braço muito ilustre e iluminado da Santa Madre Igreja. Independentemente dos jesuítas, há muita oferta, uma oferta claro, plural até de hoje em dia de ensino particular. Portanto, há as escolas ligadas à Igreja Católica, que são uma rede muito grande. Há muitos outros projetos, que aliás muitos deles são antigos, vêm de antes da Revolução, não é? Sim. Muito de trás. E sempre houve alguma tradição de coexistência entre estes dois mundos, até para, digamos, para funções diferentes. Às vezes explica-se na história, eu estava a ler outro dia o livro do Eduardo Marçal Grilo sobre os ministros da Educação do Estado Novo, e quando se discutiu a educação obrigatória dos 2 anos, quando não havia uma obrigação de acesso ao ensino, muitas vezes quem providenciava dos 2 anos, quer dizer, a passagem do 4º para o 6º. Não, dos 2 anos de escolaridade obrigatória. Os primeiros 2, primeira discussão do Dr. Salazar com o Dr. Carneiro Pacheco, se me não engano, sobre o nível de escolaridade obrigatória. E isso depois sofre algumas alterações durante as 4 décadas, mas antes da instituição de uma forma de acesso obrigatório a um nível de ensino, que em Portugal chegou muito mais tarde. Eu não me esqueço que o primeiro chefe de Estado que na Europa fez ensino obrigatório foi a Imperatriz Maria Teresa. 2 anos de ensino obrigatório, mas com dois séculos de diferença, não é? Bom. E muito antes, quer dizer, eram muito comunidades e sociedades locais que providenciavam ensino e alguma educação.
E, aliás, nós E muitas delas ligadas à Igreja, outras não. E sofremos por 2 vezes o drama da expulsão dos jesuítas para a destruição, no caso de uma universidade, Sim. a Universidade de Évora, com o Marquês de Pombal, e depois a seguir das escolas... É uma opinião melancólica. Da escola onde estudou diria o engenheiro Egas Mar da Muniz. Costa, nós com a expulsão dos judeus e dos jesuítas, pela mesma razão, provavelmente, eram os melhores. Atrasámos-nos 100 anos, mas enfim... É possível. É possível, voltando à escola. É possível, mas voltando à escola, isto é um tema que de vez em quando, cuja discussão esteve presente no tempo, quando foi feita a Constituição, mas que não desapareceu. Não desapareceu completamente, porque há sempre uma tensão aqui entre a obrigação digamos, do Estado, nos seus serviços sociais, providenciar que o acesso é universal e que há igualdade de oportunidades, e ao mesmo tempo permitir que as famílias tenham um papel na escolha da escola e que isso não seja apenas limitado aos mais ricos, digamos assim, àqueles que podem pagar. Sim. E esse tema tem sido... Eu acho que houve uma excepcional sorte em 1975, naquele clima muito perturbado e muito violento. Os artigos da Constituição, que agora faz 50 anos, na sua versão original, sobre a educação, parecem saídos de um modelo de economia e sociedade ocidental sem grande agressividade. Isso é muito tributário da presença no Parlamento do engenheiro Amar da Costa, do Dr. Pedro Roseta e do Dr. Mário Pinto. É o que todos os observadores registram desse momento, ou seja, os artigos relativos à liberdade de ensino não são de todo tão controversos como outros do sistema económico, do sistema industrial, do sistema tecnológico, etc. Isso permitiu que não houvesse uma devastadora destruição de um sistema em que eu chamaria filosoficamente, para mim, escola pública são todas. São escolas acessíveis ao público. A escola do Estado, ou estatizada, ou estatal, ou a escola privada, a escola de comunidades e projetos educativos especiais que são inseridas na comunidade. Tudo isso, para mim, é a escola que serve o público. E talvez aqui haja a primeira divergência. Não é? Portanto, eu não reservo a categoria de ensino público apenas para aquele que é ministrado pelo Estado. Depois, acho que é o ponto de consciência que o Estado tem que garantir o acesso. Isto não há nenhuma dúvida e não pode discriminar no acesso. Foi precisamente para não discriminar no acesso que o Estado consagrou os chamados contratos de associação, onde não tinha capacidade, através do Ministério da Educação, de providenciar educação, mas havia instituições locais, colégios, escolas, projetos educativos que o faziam e que acabaram por fazê-lo em vez do Estado para suprir as insuficiências do Estado. É essa a origem dos contratos de associação. E depois, onde é que... Sim, mas todo esse processo sofreu recentemente. Eu contribuí para o sossegar e para o alargar, outros contribuíram para aumentar a tensão e querer desligar a ficha. Houve um colégio dos jesuítas que teve que fechar, mesmo, perto de Coimbra. Mas havia muitas escolas. Depois vamos à fase seguinte. Portanto, há um ponto em que estamos de acordo, o Estado tem que garantir o acesso. Há um ponto em que começamos a divergir. Para mim, o acesso deve permitir às famílias escolherem, tanto quanto possível, o projeto educativo que querem para os seus filhos. Incluindo entre escolas públicas. Incluindo dentro das escolas públicas. Esse é das escolas estatais. Esse é o outro ponto de diferença, que eu sou muito favorável à autonomia, que aliás está na revisão do Estatuto. Estou muito... Em teoria, não é fácil de o fazer e, portanto, eu não proclamo impossibilidades. Mas, em teoria, devia haver concorrência entre as escolas estatais, que são a maioria do sistema. Para além da concorrência entre escolas estatais e particulares e das escolas particulares com as outras particulares, porque há umas que têm uma inspiração religiosa, outras que têm uma inspiração laica. Ambas podem produzir excelentes resultados, como nós vemos pelos rankings. E esse é o terceiro fator que eu quero... E os projetos educativos podem ser substancialmente diferentes. E essa autonomia, pelo menos em termos estatutários, aumentou bastante.
curiosamente, num governo que tinha muitas dificuldades para enfrentar. E de que eu fiz parte, e fez parte o Nuno Crato, e fizeram parte muitas outras pessoas. E aumentar a autonomia, primeiro, é aumentar, é permitir que o sistema não tenha tanto constrangimento e tanta regulação central, mas que haja projetos educativos dentro de alguns parâmetros comuns, mas diferentes, e que possam ser observáveis pelas famílias, e eu gostaria mais que os meus filhos estivessem ali e não acolá. Isto não é simples de organizar, mas eu acredito em reformas que, passo a passo, vão sendo testadas, corrigidas, incrementadas, mas que aumentem essa liberdade. Desde logo, a questão da autonomia é fundamental e também sofreu retrocessos. Depois há um outro ponto que eu acho que é o que está, no fundo, voltamos ao princípio. No fim, voltamos ao princípio. Basta olhar para todos os indicadores objetivos de resultados, quando se podem medir resultados, entre as escolas, para perceber que o ensino particular e cooperativo, o que tem inspiração religiosa e o que não tem inspiração religiosa, tem uma poderosa colocação nos melhores lugares dos rankings. Mesmo sendo... Atacá-lo é diminuir a qualidade com que os jovens em Portugal possam obter da sua formação secundária e de acesso à universidade. E, portanto, num mundo mais globalizado e mais exigente, e às vezes com mais oportunidades e outras vezes mais injusto, imaginar que se pode reduzir a exigência e que se pode nivelar as coisas por uma certa mediania não é fazer bem à competitividade das gerações seguintes. Não é? Há quem contraria essa ideia, dizendo que isso é verdade para famílias que se preocupam, como era o caso da sua, com a educação ou com o ensino, digamos assim, dos seus filhos, para quem aquilo é uma obrigação, de alguma forma, imposta pelo Estado ou algo que se vai fazendo, e sobretudo havendo uma diferença de formação das gerações, sabemos que ela é pré-existente, claro, não há nada a fazer, não é? Portanto, é diferente. Nós vivemos como uma geração que tem níveis de escolaridade muito baixos. Até que ponto é que essa liberdade de escolha não é, na prática, limitada para quem tem pouca capacidade de a fazer, digamos assim? É aí que eu acho que há soluções mais abrangentes. Quer dizer, se o Estado confiar minimamente nas famílias, repito, de uma forma progressiva. Aliás, a frase que está na reforma do Estatuto é alargar progressivamente o acesso a projetos educativos de natureza diferente. Não é? Mas se o Estado confiar um bocadinho mais nas famílias e for incentivando, a solução clássica é o voucher escolar, como é evidente, mas que, pelo menos em determinados territórios, que de forma experimental, para verificar os sucessos e as vulnerabilidades desse modelo, possa avançar na liberdade de escolha, pode ser que alguns governantes não fiquem satisfeitos, mas eu garanto que as famílias ficam. Porque é evidente que há níveis, há diferenciais na igualdade de acesso. Eu sou favorável à igualdade de acesso, nunca acreditei em lado nenhum na igualdade de resultados, detesto os Estados que querem garantir a igualdade dos resultados baixando os resultados todos ou baixando a exigência para obter esses resultados. Mas objetivamente eu acredito que há uma coisa que também ajuda a nós tomarmos as nossas opiniões, que é, olhando para os países que têm melhores resultados escolares, têm sistemas estatais eficientes, mas têm uma fortíssima contribuição da iniciativa privada também. Mas isso, por exemplo, essa evolução para um sistema com mais autonomia tem pelo menos dois grandes obstáculos pela frente. Por um lado, a nossa dificuldade cultural, quase diria, do Estado português, da sociedade portuguesa, em fazer reformas que sejam graduais. Que sejam graduais, que sejam no sentido de dizer experimentais. Isso não é para o país todo, vamos experimentar num distrito, num concelho. E, por outro lado... Eu sou muito adepto dessa forma, devo dizer. Sim, mas sou adepto de que as coisas se testem, avaliem, é uma coisa um bocadinho oriental.
testem, avaliem, corrijam ou incentivem e progridam. E depois o outro problema que tem, mas isso nota-se mais nas escolas públicas, é que há uma cultura de centralização que enfim, dá-se autonomia para curricular, mas não se dá autonomia para contratar a equipa. E tens outro problema que eu acrescentaria a esse, 90% das discussões sobre a educação são estatutárias. Quase não discutes o interessante, o profundo, o cientificamente aceitável nível daquilo que se ensina e daquilo que se aprende. Eu acho que é aí que está. Há uma desproporção enorme entre discutir os anos que os professores têm para a reforma, os salários que os professores têm, que são discussões importantes, evidentemente, mas ao mesmo tempo tu não discutes projetos educativos inovadores, uma educação que não seja doutrinária, que seja uma educação que respeite a liberdade de consciência das pessoas, uma educação. Eu tenho a sensação, mas enfim, eu ensino nos mestrados, mas eu acho que decaiu imenso a leitura nas escolas. Decaiu aparentemente em todo lado. Em todo lado, sim. Mas não decaiu, curiosamente, não decaiu a venda de livros, felizmente. Não, isso não decaiu. Isso não, até não, parece que aumentou. Mas eu, por exemplo, passaria um tempo sério a discutir uma coisa que eu não vejo enunciada aqui ou ali. Quantas obras completas de escritores portugueses tu és obrigado a ler no sistema a que nós chamávamos o ensino secundário? Eu creio que hoje em dia nenhuma. Eu creio que é nenhuma. E eu acho quase um assassinato cultural, por exemplo, ler Camões ou Essa de Queiroz por extratos. Isto não é aceitável, porque depois as pessoas, depois a falta, o lapso vai notar-se mais à frente. Ou por resumos, pronto. Mas quer dizer, tu não consegues discutir a substância da educação. Consegues discutir o estatuto da educação. Eu acho, curiosamente, é um bocadinho mais equitativo discutir um bocadinho a substância dos currículos, dos modelos de avaliação, etc. Nós tivemos aqui há poucos anos em risco de não haver praticamente nenhuma prova de acesso à universidade, como te lembras, não é? Se não fosse a Ministra da Ciência, impor-se. Sim, mas enfim, isso é um debate um pouco diferente, que é como é que se entra na universidade não, e qual certo, a responsabilidade das universidades. Mas eu estou só a dizer qual é todas estas discussões sobre o que se ensina, o currículo, as leituras, as cadeiras e a autonomia na formação de um complexo de cadeiras mais interessante para os jovens. E qual é a avaliação? E a avaliação para entrar na universidade, eu acho que são discussões muito importantes e ocupam um lugar bastante diminuto. Mas haverá capacidade da sociedade para o fazer? Quer dizer, às vezes nós vemos isso ciclicamente. Quando sai um PISA, quando sai um Teams, quando sai, normalmente. Vemos assim, está bem, está mal, o que é que correu melhor, o que é que correu pior, como é que podemos melhorar a matemática, como é que podemos melhorar a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa. Mas fora desses períodos... podemos não sacrificar tudo ao português e à matemática? Porque há uma coisa que eu te garanto, há um sacrifício da filosofia, da história e da geografia. E isso não é nada irrelevante no que vai ser exigido aos jovens, mesmo com altíssima empregabilidade, quando saírem das faculdades. Tu tens que perceber o mundo. Para perceberes o mundo global, tens que perceber alguma coisa. Tens que conseguir localizar ideias, factos, pessoas na história e no espaço. No tempo e no espaço. E a filosofia, que é uma cadeira difícil, dá-te espírito crítico e organiza o pensamento. Dá-te capacidade de organizar o pensamento. Há aqui qualquer coisa, eu acho. Sente-se isso na universidade. E sinto a diferença entre até para ser mais preciso, entre estudantes alemães ou alemãs, austríacos e austríacas, e o resto. Nomeadamente na capacidade de organizar o espírito crítico e o pensamento. Isso faz-me bastante impressão. E perdeu-se alguns. Eu percebo as razões. As razões foram matemática, português, matemática. Mas perdeu-se alguns. Se tu fores ver as horas semanais que são dedicadas a cadeiras que não são as duas principais, ficas um bocadinho impressionado, diria eu.
E houve disciplinas que praticamente desapareceram, enfim, algumas escolas hoje têm no seu projeto educativo a sua reintrodução, ou já as reintroduziram, e há quem continue a achar que é importante. Eu confesso que nunca tive essas cadeiras, até me assusta essa perspectiva, mas que é, por exemplo, latim. Latim, sim. Porque latim ajuda a perceber algumas coisas que não... Ajuda. que fazem ajuda. parte... Quer dizer, nós organizamos o nosso pensamento também em função da forma como construímos a nossa língua, não é? Com certeza. Eu já não tive latim. Mas os meus pais tiveram. Mas tens toda a razão. Eu também não tive latim, mas eu não tive latim porque não fui para a área de ciências e não de letras. Certo. Eu nem português tive no chamado sexto e sétimo. Sexto e sétimo. Portanto, que era uma coisa... Mas era uma escola muito diferente da escola atual e às vezes... enfim, nós já estamos muito em prolongar a conversa, mas vale a pena. Não sinto que de alguma forma, às vezes, nesta discussão, há mais nostalgia do que compreensão da realidade? É possível. É possível que haja várias nostalgias concorrentes. Claro. A mais óbvia é dos Amanhãs que Cantam e da Revolução e da transformação do Bom Selvagem, e essa é a mais óbvia, mas não é a única. Eu seria, sobretudo, inspirado por quem tenha modelos educativos mais eficientes do que os nossos e perceber porquê e como. E olhar para a frente. Há uma coisa que, apesar de tudo, foi boa. O 11 de março, por exemplo, significou praticamente a destruição do tecido económico e empresarial português com uma certa escala. Não aconteceu isso na relação entre ensino do Estado e ensino privado, felizmente. E havia, na altura, uma universidade privada que tinha acabado, enfim, sim, chamada concordatária, mas que é privada para todos os efeitos. Tinha acabado de aparecer, não é? Diz-te alguma coisa sobre as dificuldades de fazer progredir a liberdade de ensino em Portugal e não apenas neste regime. Sim, porque a Universidade Católica teve muitas dificuldades. O Dr. Salazar resistiu muitos anos em trocas de cartas com o Cardeal Cerejeira, designadamente, sobre a dificuldade que ele tinha em compreender a existência de uma universidade coatale. Podia compreender uma faculdade de teologia, podia compreender uma faculdade de filosofia, mas não conseguia perceber uma faculdade de engenharia, uma faculdade de arquitetura de inspiração católica. Bom, isto para a Universidade Católica, que é concordatária, não é privado no sentido, mesmo em termos jurídicos. Nós não temos 3 setores da propriedade, temos 4. Foi uma enorme dificuldade. Porque eu acho que o antigo regime era muito... Há um historiador inglês que diz isso de maneira muito factual. Era um autoritarismo de catedráticos, nomeadamente de Coimbra. E eu acho que não lhes passava pela cabeça que o setor privado pudesse prover ensino universitário. E hoje temos um setor privado que, em muitos aspectos, é mais... digamos, tem vindo a crescer, mas infelizmente por más razões em alguns aspectos, não é? Portanto, tem vindo a crescer por boas razões, pela oferta que faz, e tem vindo a crescer porque há uma percepção de falta de qualidade do setor estatal. Isso é que é um risco verdadeiro para as pessoas que defendam um ensino estatal forte e que faz parte da garantia de acesso, porque eu acho que há vários estudos que apontam para isso. Quando há um bocadinho mais de mobilidade social e quando a classe média atinge um nível de rendimentos que lhe permite fazer uma escolha, a primeira escolha é na educação. E é passar, em muitos casos, do ensino estatal para o ensino privado. E, portanto, isso devia levar o Ministério da Educação a pensar um bocadinho. E a não replicar sempre as mesmas fórmulas. A qualidade é mensurável. A qualidade, hoje em dia, tem rankings, que têm as suas utilidades e os seus limites. Mas tem muitos outros aspectos. Mas tem aspectos que têm a ver, por exemplo, com a relação com o professor, com a relação com a disciplina. Com a disciplina, com a autoridade, com a serenidade da escola, etc. Há muitas coisas, mas se tu reparares, é a primeira opção, a par da saúde. É a primeira opção em que as pessoas, se puderem, se querem libertar da obrigação de ser apenas o estatal e o estatal apenas. Ponto. Isso devia querer dizer alguma coisa, diria eu.
poderíamos continuar a conversar, o tempo já se foi. Muito obrigado. Obrigado eu, José Manuel, foi um gosto.